mais bom dia. Depois do sinal das 9, esta é a segunda hora. O chefe Roberto já lá vai, deixou-nos boas sugestões. E nós vamos então agora, porque é quinta-feira, falar com o Sr. Padre Vítor Arruda, que já cá está connosco. Olá, Ana Loura. Bom dia. Olá, Sr. Padre. Bom Muito dia. bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A semana tem corrido bem? Está a correr muito bem, graças a Deus. Ainda bem. Frio? O Sr. Padre não tem frio? Não Nunca tem frio. Está tão agradável hoje, por acaso, está muito bom. Estamos no quarto domingo já da Páscoa. Já no quarto domingo, este tempo passa a correr, que é uma coisa séria. As domingas do Espírito Santo, tempo do Espírito Santo. O quarto domingo da Páscoa é conhecido como sendo o domingo do Bom Pastor. Em muitas partes do país é neste dia que fazem as primeiras comunhões, no dia do Bom Pastor. E porquê que assinalam e que fazem as primeiras comunhões neste dia específico? É um dia dedicado aos sacerdotes, aos padres, aos religiosos, às religiosas vocações. Então a forma também de, naquele dia que tem crianças na igreja, muitos meninos, meninas, cativá-los também para a questão de ser padres. É um dia sempre muito interessante em relação a isso. E porque Jesus é o alimento, ele diz as minhas ovelhas, eu levo as minhas ovelhas para bons pastos. Portanto, ele é o alimento da nossa vida. Tem a ver com um salmo do Bom Pastor do Antigo Testamento que Jesus concretizou em si, segundo o Evangelho de São João. Vamos ler, é muito pequenino o Evangelho deste domingo. João 10, 27, 30. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. O texto é só este. É um texto muito pequenino, mas que é muito rico, porque é muito forte, tem mensagem muito forte, se nós realmente soubermos escutar. O texto começa por falar no escutar. O escutar aqui não é só ouvir com os ouvidos, é escutar com a alma e com o coração, uma atitude de confiança e de entrega. A escuta é fundamental até nos nossos relacionamentos, o saber escutar o outro, o estar atento ao outro. Às vezes a gente não está escutando o outro, já está preparando a resposta. Às vezes estamos distraídos enquanto o outro está falando. É uma das formas mais belas do amor, é o escutar o outro. Às vezes temos a tendência de falar, só pensar e só despejar aquilo que nos vai na alma e não, às vezes não paramos para pensar que a outra pessoa também precisa de falar. Nós falhamos muito nesse aspecto do escutar, do ter tempo para escutar. Nós vivemos num mundo da pressa, mesmo que tenhamos muita qualidade de vida aqui nas nossas ilhas, mas já temos um bocadinho de pressa, já andamos apressados, já fazemos as coisas à pressa, já temos pouco tempo para o escutar. Há uma música que diz: o tempo é dinheiro. Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Nunca ouviu? Isso é muito bonito, por acaso. Por acaso, é uma declaração a letra bonita. Da música está giríssima. É uma declaração de amor. Escuta-me com os olhos, dizia aquela criança que estava conversando com a mãe e a mãe estava fazendo outras coisas e, portanto, não estava olhando para ela, estava só atenta, minimamente atenta àquilo que a criança estava contando, a sua experiência de vida na escola. E a criança puxa para a mãe e diz: escuta-me com os olhos. Não se escuta com os olhos, escuta-se com os ouvidos, não é? Mas é que a mãe não estava atenta, não estava olhando para ela. E, nós às vezes precisamos escutar com os olhos. Não é gastar tempo, não é perder tempo, não é tempo perdido, o tempo que nós dedicamos à escuta das pessoas que amamos e que nos amam. Sem estar preocupados já com a resposta que vamos dar, sem ter preconceitos, só escutar. Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. O escutar a voz de Jesus implica sempre escutar a sua palavra. Nós sabemos que é através da sua palavra, esta escuta de Deus. Há um texto no Antigo Testamento muito interessante, quando Salomão, filho de David, e de uma infidelidade de David até com outra mulher, mas Salomão foi escolhido para ser o
o sucessor de David, Salomão, tinha 18 anos quando o pai morreu e era muito novo para governar um país que já era grande. E então, na noite da coroação, antes da coroação, estava muito aflito, inquieto. E no seu coração ouviu Deus a dizer-lhe: pede-me o que quiseres que eu te darei. Era uma forma de tranquilizar-se, porque a oração acontece dentro de nós. A gente às vezes pensa que a oração é fora de nós, é dentro de nós. Então ele escutou esse apelo. E o que ele pediu foi uma coisa tão interessante. Foi: dá-me um coração que escute. Escuta o meu povo. Dá-me um coração que escute o meu povo. Para saber os seus anseios, as suas inquietações, que eu saiba escutar. Que eu seja um rei que saiba escutar o meu povo. Isto agradou tanto a Deus, esta oração que Salomão fez. Não pediu ouro, nem prata, nem vencer das guerras, nem pediu foi: dá-me um coração que escute. Que Deus deu-lhe esse coração que escutou, que ele foi um grande rei, 50 anos quase que ele governou, e deu-lhe também tudo mais. Porque com isso veio muito mais, veio a prosperidade, veio muito mais coisas. Mas esse tipo de oração é muito interessante. Dá-me um coração que saiba escutar o outro. É meio caminho andado nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. E é uma forma de evitar, muitas vezes, os psiquiatras, os psicólogos, sem nada contra eles, mas nós escutarmos uns aos outros. É uma terapia extraordinária que se faz. É uma terapia mesmo. Muito interessante. E portanto, o Evangelho de Deus fala nisso. O escutar. Amar é escutar. O próprio rezar é escutar. A gente às vezes, já falamos nisso aqui uma vez ou outra, a gente às vezes entra nas igrejas e não escuta Deus. A gente reza, debulha umas coisas que a gente já sabe, uns Pai Nossos, uns Ave Marias, se temos tempo, uns textos, uns jaculatórias, vamos a um livro ler coisas e às tantas, se Deus realmente pudesse dizer alguma coisa e dizer assim: tu entras e sais e nem sequer paras um bocadinho para me ouvir. Que a gente se fala, não ouve Deus. A gente tem que se calar para ouvir Deus no nosso coração, no nosso íntimo. E às vezes acontece, a mim pelo menos já me aconteceu, ir à igreja e não rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso, estar ali e no meu pensamento estar falando com Ele lá sobre a minha vida e as minhas coisas, e eu não rezei, benzi, mas não disse uma Ave Maria e não disse um Pai Nosso. Isso é mas mau. isso também é oração. Não, isso também é oração. A oração é muito mais do que com os lábios, é mais com o coração, com a mente. E, portanto, se a gente não tiver a mexer os lábios, não temos que estar preocupados por facto de a gente não estar dizendo aquelas orações tradicionais. O pensar com o coração, é também a oração. É uma forma o de trazer orar. ali a nossa vida também é uma forma de orar. E é uma forma de amar também, portanto, de provar o nosso amor a Deus. Uma outra coisa que este Evangelho nos diz também, tão interessante, é: eu dou-lhes a vida eterna. O que é que Deus nos dá? É a vida eterna. É tão interessante nós percebermos isto. Isto é um salto enorme que tínhamos que dar na nossa relação com Deus. Ele não nos dá coisinhas para esta vida. Nesta vida, o que a gente tem, o que a gente luta por ter. E se a gente não lutar, não vai ter nada. Deus não nos dá nada para esta vida. Deus dá-nos a vida eterna, que é uma coisa que a gente não conseguia. Tudo neste mundo, todas as pessoas, conforme a sua história de vida e os seus talentos, as suas capacidades, neste mundo podem conquistar tudo. Mas ninguém tem capacidade de conquistar a vida eterna. E então, como nós, humanos, não conseguimos conquistar essa vida eterna, é por aí que Deus funciona. Portanto, é aí que Deus entra. Ele o que nos dá é a vida eterna. Não é a vida eterna neste corpo, é a vida eterna. A grande façanha de Deus, o grande facto, o momento mais elevado da intervenção de Deus na história da humanidade foi ressuscitar Jesus. Permitindo que Jesus morresse, portanto, Deus não impediu a morte de Jesus física, a morte do corpo, mas a ressurreição é a maior façanha de Deus na história da humanidade. Porque nunca ninguém consegue isso. Só Deus é que nos consegue isso. Portanto, aquilo que Deus nos dá não é uma coisinha para o nosso dia a dia. Ele não nos dá medicamentos para as nossas doenças, Ele não nos acrescenta um dia de vida que seja à nossa vida. Se a gente lhe pedir, se a gente tem que morrer de alguma coisa, vai morrer mesmo, Ele não mexe uma palha nesse sentido. O que Deus nos dá é a vida eterna, que é muito maior. A gente às vezes, é aquela cena que diz: eu posso te dar a lua e tu estás olhando para o dedo que aponta a lua. Quer dizer, quer-nos dar muito mais do que o dedo, dá-nos a lua, dá-nos uma dimensão
que nós não conseguiríamos por nossas próprias forças. Nós não conseguimos. Ninguém consegue ressuscitar-se. Ninguém consegue ressuscitar-se. Deus é uma coisa que vem de fora. Foi Deus que a fez. E é interessante nós vermos que Deus tem uma paixão tão grande, tão grande, tão grande por nós, que Ele atravessou uma eternidade para vir ao nosso encontro, porque nos ama. E isto deve tranquilizar as pessoas. Deus nunca está fora de mim. Se ele atravessou a eternidade para vir cá, para se fazer um como eu, para me dizer que eu sou importante para Ele, então não vai ser qualquer coisa que me vai afastar dele. Eu nunca estou fora dele. Ele nunca está fora de mim. Deus está em nós. Corre no nosso sangue. E, portanto, Ele está em nós. Esta palavra, por isso é que a gente tem que escutar mesmo, é com o coração. Esta palavra tem uma força para as nossas batalhas do dia-a-dia extraordinária. Quer dizer, aconteça o que te acontecer, a primeira coisa que tens de pensar na tua cabeça é isto, Deus está aqui também. Mas o que é que Ele está fazendo ali se não impedir que acontecesse aquela desgraça? Pois Ele não está ali, não é para impedir as desgraças, Ele está ali para dizer que está contigo. Naquela desgraça também, que Ele não impede a desgraça a ninguém, que as desgraças são próprias da vida. Ele está ali. Ele nunca está fora de mim. Ele nunca está fora de mim. Eu tenho um caso de uma senhora, e ela, certamente que ela nesta altura está a ouvir o Bom Dia Açores, e sei que ela está, em que ela está a passar assim por uns problemas muito graves na sua vida, e ela diz-me logo, sempre que eu falo com ela, ela diz, não porque eu tenho Deus dentro de mim. Ela diz-me assim, nunca nos tirem o olhar, a visão, mas também nunca nos tirem o coração. E ela diz-me sempre isso e encara a vida dela mesmo com tantos problemas da forma que o Sr. Padre é que Ele está lá, Ele está lá. Ninguém neste mundo está imune aos problemas e tudo pode acontecer a todos. E Deus não é para tirar os problemas das nossas vidas, porque isso seria interesse. Se eu tivesse um Deus que fosse para resolver os meus problemas, eu não gostava desse Deus, eu tenho interesse nesse Deus. Deus não é para isso. E as pessoas têm que tirar o cavalinho da chuva e pôr isso nas suas cabeças. Agora, o que Deus me dá é muito maior do que eu poderia imaginar, do que eu podia esperar. O que Ele já fez por mim é muito maior do que eu poderia esperar de alguém. Nunca ninguém me garantiu a vida eterna como Deus me garante. Deus me garante. Não é neste corpo e não é neste mundo essa vida eterna. É importante também perceber isso. Temos que morrer neste corpo. Agora, Ele garante-me, garante-me. E Ele atravessou uma eternidade para me dizer isso. Jesus vem do outro mundo, vamos dizer assim, encarnou, fez-se um como nós, para nos deixar essa mensagem. A mensagem principal que nos deixou é esta que está aqui. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca hão de morrer, e ninguém os tirará da minha mão. Já viste? Ninguém os tirará da minha mão. Tem uma mão forte. A gente nunca cai da mão de Deus. A gente nunca cai das mãos de Deus. A gente nunca cai das mãos de Deus. Estamos sempre garantidos com Ele. Estamos sempre lá. Mas as pessoas têm que fazer essa caminhada de não querer um Deus que seja um curador doméstico, que seja alguém que venha resolver os seus problemas do dia a dia. Não é para isso que Deus está aí. Deus não é. O Deus de Jesus Cristo não é esse. O Deus de Jesus Cristo não é esse. O Deus de Jesus Cristo é aquele que permitiu, inclusive, a morte do Filho. Jesus também morreu. Ele permitiu a morte do Filho. Aquilo aconteceu. Quer dizer, se ele não impediu o próprio Filho de morrer, também não me vai impedir as minhas próprias mazelas, porque isso não é mal nenhum. Isso não é mal nenhum. Isso é um bem. Isso é um bem. Por isso, isto é que é fé. A fé verdadeira é isto. É eu confiar incondicionalmente que Ele está na minha vida em qualquer circunstância, em qualquer momento. Em qualquer momento. As mãos de Jesus abençoaram, acarinharam, trabalharam, perdoaram, foram cravadas na cruz por mim. Por mim. Portanto, são mãos que têm história. São mãos que têm história. E Ele diz que estamos nas suas mãos. E Ele diz, e depois, se Ele não fosse suficiente, se a gente não acreditar só na palavra dele, diz assim, estamos nas suas mãos, estamos nas mãos do Pai. E o Pai é maior que todos. Ou seja, Jesus garante-nos as suas mãos próprias, aquelas que foram cravadas na cruz por mim, mas garante-me as mãos do Pai. Ele quis nos deixar esta serenidade, essa segurança absoluta. A fé, Ele quis nos deixar essa fé, essa certeza de que Deus realmente nunca se afasta de mim. Nada me poderá afastar de mim. Nada me poderá afastar de Deus. Estas mãos são a verdadeira religião. As mãos de Deus nas quais eu estou são a verdadeira religião. Tivemos um problema difícil na Diocese para resolver
numa das conversas que o nosso bispo Dom António teve com os padres, por causa dessa situação difícil, ele disse: estamos nas mãos de Deus. E a gente vai superar isto, estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. Isto é ter fé. E isto é um pastor, o bispo, a dizer aos seus padres, para a gente confiar. E isto é importante também, este incutir. E a missão de um padre é essa, e estamos na Semana das Vocações. A missão de um padre é incutir esta fé, mas também esclarecer as pessoas, para não haver os desvios da fé. Porque a gente procura Deus por interesses, muitas vezes. Quem procura Deus para que Ele faça um milagre na sua vida, não acredita no verdadeiro Deus, de Jesus Cristo. Deus não faz esses milagres. Deus não faz milagres. Jesus não fez nenhum milagre no Evangelho que nós não possamos fazer. Tudo o que Ele fez, de curar, de andar sobre as águas, os homens podem fazer aquilo. E Jesus disse: vocês podem fazer isto e muito mais. Basta que vocês acreditem em vocês mesmos. E porque os homens acreditam em si mesmos, é que nós evoluímos imenso e estamos no século XXI, estamos com esta qualidade de vida que não se tinha no tempo que Jesus veio ao mundo. Imensas doenças que naquela altura quase tudo matava, tudo infectava as pessoas. Nós avançamos imenso. Porquê? Foi Deus que veio fazer esses milagres à Terra de arranjar. Não, é o homem que é inteligente e é capaz de fazer isso. Portanto, a gente não tem que pedir a Deus o que a gente próprios pode fazer. E não tem que pedir a Deus nada que seja para o meu corpo, porque Deus não dá nada para o corpo. Como também não dei nada para o corpo dos outros. Se eu tiver uma doença, eu vou morrer dela, isso é para morrer. Se eu tiver um acidente, eu vou ter... o acidente for grave, eu vou ficar com pernas partidas ou braços partidos, ou vou ficar em comas, ou coisas assim. Deus não se mete por aí. Deus não se mete por aí. O que Ele diz aqui: eu vim dar a vida eterna. Ele veio dar, foi a vida eterna. Não veio dar uma vidinha, mais dias neste mundo. Mais uns diazinhos neste mundo. Não, Ele não dá isso. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Isso é com a natureza, isso é com o cosmos, isso é com o mundo, isso é com o planeta, isso é connosco. Ele dá-nos a vida eterna, coisa que a gente não conseguia. A única coisa que a gente não consegue fazer é ressuscitar. E foi isso que Jesus nos veio fazer. Dizer assim: olha, vocês não morrem definitivamente. Antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas achavam, a maioria dos judeus não acreditava na ressurreição, achavam que morria-se e morria-se definitivamente. E o que Jesus veio dizer, isto é uma grande mensagem que Ele nos deixou, é esta, é que afinal a gente não morre definitivamente. A gente só morre no corpo e depois volta à vida. Noutra dimensão. Como é que é isso? Ele não quis dizer para a gente confiar nele. Temos é que confiar nele. O que Ele nos pede aqui é para confiar. Ele não está explicando como é que vai dar a vida eterna à gente. Ele aqui não explica como é que vai dar essa vida eterna. Ele diz: é para a gente confiar. Para a gente confiar. Isso é que é ter fé. Isso é que é ter fé. A própria Igreja promove muitas vezes a religião dos milagres. Promove a religião dos milagres. O Papa Francisco já resolveu esse problema. Antes do Papa Francisco, é para ver como ele tem coragem, assim, que ele decide, é só assinar um papel. Porque é mesmo assim, tem que ser. E isso que está a dizer, que promove muitos milagres, é verdade, está à vista de todos. Quantos e quantos santos foram tornados santos por terem fizeram aquele milagre, não sei onde. Pois é isso que ia dizer. O Francisco já resolveu esse problema. Ele faz os santos sem precisar tem que haver prova de um milagre. Não, já não disse, não é por aí. Santo é um pecador que foi perdoado por Deus e que seguiu no mundo os ensinamentos de Jesus. Não é por fazer mais milagres ou menos milagres. E mesmo assim os santos não fazem milagres. Sim, são santos. O céu é feito, não é de santos, é feito de pecadores perdoados. E que souberam viver essa nova forma de vida. Eu, quanto a isso, tenho uma opinião muito própria. Eu não concordo com que... Por exemplo, eu não concordei que se tornasse... Perdoem-me, que se calhar vão... Mas eu não concordei que o Papa João Paulo II fosse canonizado e fosse... Não... Pois eu também não acho que seja necessário. Ele é um comum dos mortais, é. Foi uma excelente pessoa no mundo, mas também com todos os seus defeitos, que ele também às vezes era assim... Mas os santos são pecadores. Os santos são pecadores. Não há santos que não sejam pecadores. Mas santo não é pecador. Não sei até que ponto, não sei. Mas pronto, é a decisão da Igreja e nós temos é que respeitar, mas não... A semana passada o paraíso não está cheio de santos. Está cheio de pecadores perdoados. De gente como nós. Claro. Pecadores perdoados, gente como nós. Há santos que mataram gente. E foram declarados santos pela Igreja. Quando deram a volta à sua vida e perceberam os erros que tinham cometido. No Nalvas Pereira. No Nalvas Pereira foi declarado santo e ele tinha... Mas foi declarado santo por causa de um suposto milagre. Portanto, e o Papa Francisco resolveu isso. Não declarar santos. A Igreja não faz santos. A Igreja declara que a vida deles é digna de exemplo para outros. É o que a Igreja faz. É declarar que aquela vida que eles levaram é uma vida que seguirmos por ali é um bom caminho. É um bom caminho. São Paulo concordava com a morte dos cristãos e a gente chama de São Paulo. Portanto, mas os santos são pecadores e os santos não fazem milagres.
Porque Deus também não faz milagres. O milagre maior que Deus faz é o milagre da vida, a gente estar aqui, e o segundo milagre maior que Deus faz é a gente quando morre, Ele dá-nos uma outra vida. Isto é o único milagre que Deus faz. O resto é coisas que a gente pode fazer. Curar, os homens podem curar, tudo, a gente pode fazer tudo. E as pessoas têm que perceber que é mesmo assim. E o Francisco está sempre a dizer isto e é assim. Isto não é uma religião nova, isto não é uma religião nova. Isto sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que a igreja não dizia as coisas. Não dizia, como está dizendo agora. Hein? Sempre foi assim. E o problema das pessoas, dos católicos, muitas vezes é a falta de formação. É a falta de formação. Nunca vão às formações e depois continuam com a religião como se vivia há 50 ou 60 anos. Mas o problema é Deus, porque eles também não vivem como se vivia há 50 anos. A gente nas nossas casas não vive como vivia há 50 anos. Na religião também não pode ser como era há 50 anos. Se a gente tem as casas modernas e modernizou-se em tudo mais, a religião também se modernizou. A religião também se atualizou. Deus é sempre o mesmo, mas a religião é um caminho para Deus. E a religião também se atualizou. E isso é um caminho que as pessoas têm que fazer. Às vezes Cada é um mais tem que fazer. conveniente aceitar só algumas modernices e as outras ficarem. A gente gosta muito de na aceitar gaveta. aquelas que nos convêm, a gente gosta daquelas modernices que nos convêm. Mas não gosta das modernices, de outras modernices que são importantes e que muitas vezes a gente pode não concordar com elas, mas são importantes. O Sr. Padre há bocadinho estava a falar e eu fui buscar no instante ali um livro que eu já tinha lido e que estava-me aqui na cabeça quando falou de nós orarmos, escutarmos com o coração. Há um livro que se chama Comer, Orar e Amar. Já leu? Já, e é um filme também E disso. também há filme. Mas já li o filme. Já li. Elizabeth Gilbert. Pronto, que ela decidiu mudar assim a sua vida, foi fazer uma viagem, esteve na Índia, esteve em 3 sítios diferentes. O Oriente tem uma espiritualidade que vai ensinar ainda o Ocidente. Este livro explica-me, o filme eu nunca vi, não sei. Este Mas livro eu também já explica vi. mesmo a paz interior dela, a viagem que ela teve que fazer sozinha e Os filmes ficam sempre aquém dos livros. Eu gosto muito mais de ler o livro do que ver o filme. Mas depois é interessante ver aquilo em prática numa pessoa. E há atores e atrizes que fazem aquilo muito bem. Esse filme está muito bem feito. Mas o livro já li, eu gostei imenso desse livro. Há muitos outros, há imensos livros. Eu tive uma altura que li 30 ou 40 livros tudo de gente que foi viver, ocidentais, americanos ou europeus, que transformaram as suas vidas. Um porque teve um ataque cardíaco e vivia uma vida muito intensa, e depois teve um ataque cardíaco e caiu em si, disse que vida é que eu levo. E parou com a sua vida, suspendeu a sua vida profissional e foi viver para o Tibete, foi viver para as Índias, meses e meses seguidos. E veio transformado. Não é viver para lá eternamente nessa fuga. É voltar ao nosso meio e aí sermos pessoas diferentes. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesmo. é verdade. Podemos nos mudar a nós mesmos. Vamos então conhecer agora a agenda. Olha, há um jantar de angariação de fundos da festa de São Pedro. Da Comissão de Festas de São Pedro. Ainda não tinha aqui essa Será informação. no dia 30 de Abril, às 20 horas, na Escola Básica e Secundária de Santa Maria. As pessoas devem se inscrever até o dia 25 de Abril. Caçoila de albacora, que é muito bom, carne assada na panela de ferro, sobremesas diversas, bebidas, adultos 10 euros com tudo incluído, crianças 5 euros. As inscrições, portanto, são até o dia 25 de Abril. É mais um jantar de angariação de fundos da Comissão de Festas de São Pedro. Eu recordo que esta semana temos os ensaios dos crismandos nas duas paróquias onde vai haver crisma. Na sexta-feira, hoje há missa na Matriz às 19 horas e missa na Santa Casa às 5 da tarde. Na sexta-feira, amanhã há missa às 18h30 em São Espírito, depois às 19 horas há um ensaio com os crismandos de São Pedro, Santa Bárbara e São Espírito, com os seus padrinhos. Este ensaio é a preparação final para a celebração que é na outra semana. No próximo sábado, às 5 da tarde, na Matriz, haverá ensaio para os crismandos da Matriz, do Aeroporto e de Almagreira. Será na Matriz com os seus padrinhos. Devem também estar presentes os padrinhos, às 5 da tarde. No sábado temos a missa no Aeroporto às 19 horas. No domingo as missas no horário normal, 10 horas Matriz, 10 horas São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 em Santo Espírito.
Um bom dia para todos os nossos ouvintes e todos os nossos ouvintes. Vamos saber escutar aqueles que amamos e que nos amam, escutar com o coração e com os olhos. Bom dia. Bom dia, obrigada.